Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Como prometido, nós vamos ver agora a terceira função mais importante aqui do DPSO 350P da Finice. É aquele osciloscópio 4 em 1 de 350 MHz, a gente já viu a função de analisador de frequências e agora a gente vai ver a de analisador de espectro. Isso faz desse modelo um modelo bem diferenciado em relação aos outros. São funções que você dificilmente encontra em modelos portáteis. Então, hoje vamos explorar o analisador de espectro. Primeiro, o que é o analisador de espectro? Ele basicamente, para quem ainda não conhece, é um instrumento que transforma os sinais da forma temporal para o domínio de frequência. O osciloscópio, ele mostra uma amplitude, como está aqui, está no modo osciloscópio. Ele mostra a amplitude do sinal, ou seja, o tamanho desse sinal no tempo, variando no tempo. Então, esse eixo aqui é tempo e esse eixo aqui é amplitude, né? Já um analisador de espectro é diferente, ele mostra também a amplitude do sinal, só que no domínio da frequência. Então esse eixo aqui embaixo, ele é o eixo das frequências, ele vai mostrar que frequências tem naquele sinal e qual a amplitude de cada uma. Olha que interessante isso. Ou seja, é um sinal, pode ser um sinal composto com uma série de frequências, pode ser ruídos que você quer detectar dentro de uma determinada frequência que não deveriam estar lá. Então ele vai mostrar a amplitude de cada frequência presente ali, muitas vezes um ruído, um sinal que é indesejável, e basicamente ele faz isso. Então isso é essencial para identificar, por exemplo, harmônicos, ruídos, interferências e tudo mais. Ele faria uma varredura de 200 kHz a 350 MHz, podendo estender até 500 MHz. Bem bacana. Nós vamos ver agora ele funcionando, vamos botar alguns sinais aqui e ver como é que ele funciona e como trabalhar. Ele é bem simples, claro. Ele, em comparação a um analisador de espectro de bancada, que é um equipamento muito caro. Esses analisadores de espectro, eles custam aí, os mais simples, de bancada, a partir de 9, 10 mil reais, ou mais, né? Esses são os mais simples. Não é possível comparar essa funcionalidade do DPOS 350P com um analisador de espectro de bancada, que tem uma série de recursos adicionais. Mas o que tem nesse aqui, para quem não tem analisador de espectro, já pode ajudar em muita coisa, inclusive com função de cursores e tudo mais, ok? Então, quais são as principais aplicações aí de bancada? Identificação de harmônico, ruído em sinais de áudio ou então em fontes chaveadas, detectar interferência eletromagnética em circuito de radiofrequência ou em comunicação wireless, é possível analisar modulações, ruídos, integridade de sinais digitais, para a gente ver se tem harmônico, se tem ruído, ajuste fino de filtro, calibração de filtro, oscilador, rede de radiofrequência, com a visualização bem clara da resposta do espectro, né, a chamada resposta espectral, e isso de uma forma bem simples utilizando esse instrumento. Ok, pessoal? Então vamos lá passar para a função de analisador de espectro dele. Bom, é muito simples. A gente está aqui já no modo osciloscópio, a gente vem em função. Lembra que tem modo XY, uma série de funções. A última aqui é analisador de espectro, CH1. CH1 é porque o sinal deve entrar pelo canal 1, sinal do analisador de espectro. Clica aqui na setinha e aí eu tenho o meu analisador de espectro já. Bem intuitivo, tá, o uso. Assim. Aqui no início, referência, é o nível de sinal aqui desse eixo aqui de Y, o nível de amplitude. Você vai nivelar qual a referência do sinal. Está em 60 dB. Ou seja, aqui em cima é a linha de 60 decibéis. Tá? Se o sinal for muito grande, você precisa aumentar isso aqui. Se o sinal for muito pequeno, você diminui, para poder ver dentro do quadro aqui da tela. Mas antes, pessoal, lembrando que a PCBWay, que fornece as placas de circuito impresso profissionais aqui para o canal, tem diversos serviços especiais. Entre eles, confecção de usinagem em CNC, peças metálicas ou em outros materiais. Aqui tem vários comentários de serviços que já foram executados. Impressão em 3D também, com vários comentários aqui, sempre com uma boa qualificação. E também construção de gabinetes e peças em chapa metálica, com diversos materiais também. Muitos comentários positivos aqui, o mundo inteiro comprando vários produtos com esses serviços especiais. Vale a pena dar uma conferida, vou deixar o link da PCBWay aqui embaixo. Voltando para o nosso vídeo. Atenuação, se você quer aplicar ou não atenuação. Iniciar, a frequência inicial. Recisão é a frequência final da banda que você vai analisar. O centro da frequência, a largura de banda e o movimento aqui do toque, se você quer devagar ou rápido, para ajustar os cursores, tá? Aqui em cima você volta para a função anterior. Função, você
tem algumas funções especiais aqui, por exemplo, acionar a vista em cascata e acionar a vista em 3D. São alguns recursos gráficos para facilitar a visualização em algumas situações. E calibração do equipamento. Calibração é muito simples. Você desliga todos os cabos de entrada, aperta a calibração e ele se autocalibra. Ok? Isso é importante fazer pelo menos uma vez. Bom, e aqui em cima, o comprimento do FFT. 4K, 8K, 16K e 32K. Quanto maior aqui, mais lenta é a medida, só que mais precisa, o mais número de pontos você vai ter ali na medição. Eu vou usar 32, que é a maior. Imagem, você grava a imagem lá na memória dele para recuperar depois. E cursor, liga e desliga o cursor. Desliguei o cursor, liguei o cursor. Lembra que o cursor a gente mexe aqui com o dedo. Mas aqui está em movimento devagar. Vou botar em movimento rápido para ele trabalhar rápido. Perdão. Vem aqui no cursor, olha. E trabalha cursor para um lado e para o outro. Cursor 1 e cursor 2. Para quê? Para essas medidas aqui embaixo, que mede a frequência e a amplitude. Amplitude tanto em dBmV ou em microvolts. Tem esses dois níveis de amplitude medidos. C1 é o cursor 1, C2 é o cursor 2 e DC é a diferença entre um e outro, para você ver as bandas. Ou seja, aquelas funcionalidades bem práticas aqui do equipamento. Então vamos lá, eu vou colocar aqui uma senoide em 5 MHz. Então para isso, eu vou colocar iniciar em 1 MHz. Vamos lá, finalizar em 10 MHz. Ok, eu já vejo um pico ali que deve ser o meu pico de 5 MHz. Está muito alto aqui, né? Vamos mexer um pouco nessa amplitude. O sinal deve estar grande ali no meu gerador de sinais. O cabo aqui eu liguei no gerador de funções, né? Então vou aumentar essa referência aqui para 90 dB. 90 dBm. Pronto, ficou destacado ali. Vamos ver que sinal é aquele? Certamente é a minha fundamental da senoide. Aqui embaixo você tem ruído. Se eu diminuir um pouco essa amplitude aqui, a gente vai ver mais destacado ali o pico, com menos ruído aqui embaixo. Aí depende de como você quer ajustar. Eu vou pegar o C1 e botar aqui em cima. Ó, ele passou um pouquinho, é difícil de parar ele aqui. Como é difícil assim, ele até ficou, né? Mas a gente pode vir em movimento lento e colocar. Mas tá aqui, ó, C1, 5 MHz, indicando. C1, 5 MHz, ok? Por aí a gente já vê que ele está cravadinho a frequência que eu coloquei ali. C2 está aqui em qualquer lugar, eu não marquei, e a amplitude ali, 72 dBm, ou 4 volts, que é exatamente o que eu estou tirando lá do meu gerador de funções, 4 volts. O sinal está bem grande aqui, né? Ok? Agora, quando a gente quer ver harmônicos, por exemplo, vou botar uma onda quadrada que tem vários harmônicos para ser gerada. Então eu vou alterar aqui para quadrada, mesma frequência. Já apareceram uma opção de sinais aqui que a gente não enxerga bem, porque os harmônicos vão ser múltiplos de frequências. Então eu vou botar a inicial, pode ser 1 MHz, não tem problema. Mas a final, vamos botar, por exemplo, 50 MHz. Pronto, aqui eu já vejo os harmônicos. Aqui é a fundamental 5, né? Depois tem um primeiro harmônico par aqui, que é o segundo harmônico. Depois eu tenho outro harmônico ímpar, outro par, ímpar. Tem vários harmônicos pares e ímpares aqui que são esses traçados. Repare que se esse aqui é 5, o próximo harmônico deve ser 10 MHz. Vamos conferir? Eu vou vir aqui com o cursor até o segundo harmônico aqui na medida. Tá lá, deixa eu botar aqui em ajuste fino, para a gente posicionar ele bem em cima do traçado. Tá bem em cima do traçado aqui, tá vendo? 10 MHz cravado. Esse, por exemplo, aqui, o próximo deve ser 15. Vê, deixa eu botar rápido aqui para a gente chegar lá. Vou botar aqui. Olha lá, 15 MHz, certinho. Então, vai ser 20, 25, 30, 35, 40. Repara que esses harmônicos menores aqui, eles vão reduzindo rapidamente. Aqui no fim, praticamente só tem os harmônicos ímpares aqui, ó. Tá vendo? Segundo harmônico, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. Os outros vão diminuindo. O que prova aí a qualidade da minha onda quadrada. Ok? Um outro teste que a gente pode fazer é com um transmissor. Então, vou pegar esse transmissor aqui. Vamos gerar uma frequência. E aí eu desconecto aqui o cabo. Vou desconectar aqui o cabo. E vou ligar no lugar dele essa pequena antena aqui. Ok? Vamos botar aqui, ó, na posição. E nós vamos ligar
um sinal e observar como fica. Pronto, botei a antena lá, inclusive ele está captando alguns ruídos aqui. Eu vou ligar esse rádio aqui, transmissor, e vou usar aqui a frequência de 170 MHz, 170,000, ok? Então, deixa eu dar uma ajeitada aqui. Vamos botar, iniciar em 100 MHz. Tem até um sinal grande aqui que eu não sei de onde é. Finalizar em 200 MHz. Pronto, está entre 100 e 200. Não sei se a sensibilidade está boa. Vamos dar uma olhada aqui. Já aparece ali. Ó. Se eu apertar aqui para transmitir, eu vou apertar transmitindo. Já vejo um pico ali. Deixa eu centralizar isso aqui melhor. Vamos botar o centro em 170 para ficar bem certeira lá. Ok? Vou botar uma banda um pouquinho mais estreita. Vamos iniciar em 150 MHz. E vamos finalizar em 200 MHz. Pronto. Agora eu vou pressionar aqui, ó, em 170. Pressionei, tá lá, um pico ali, ó. Soltei, sumiu. Vamos lá, de novo. Pressionei, apareceu o pico. Agora eu vou com o cursor em cima dele. Vou botar ajuste fino aqui. O ajuste fino é fantástico e você pode botar certinho. Pronto, a linha está exatamente na linha aqui da portadora. Olha aqui, ó, C1, perdão. C1, 170 MHz. Vou soltar, sumiu. O C1 está bem em cima da frequência da fundamental da transmissão. Ó. Você pode fazer isso é com um radinho, esse radinho HT, mas você pode fazer isso, por exemplo, com um controle de garagem. Desde que você vá até 500 MHz aqui na recisão, né? Que geralmente eles trabalham em 400 e pouco. E outros equipamentos de radiofrequência para checar a frequência de transmissão ou para saber se está saindo radiofrequência, se está transmitindo efetivamente ou não. Né? Essa é uma outra funcionalidade aí para ajustar e verificar as portadoras, verificar se tem algumas emissões espúrias dentro do teu transmissor. Claro, sempre dentro dos limites desse instrumento, que não é um instrumento de analisador de espectro de ponta, de bancada, onde você tem precisão assim incrível, que você consegue fazer ajustes em calibrações da ordem aí de kHz com muita facilidade. Aqui vai dar uma visão geral e vai dar para trabalhar muito bem com harmônicos, com ruídos até uma determinada frequência, dentro sempre das características do produto. Então, é um produto bem bacana, muito interessante você ter essa funcionalidade, porque não é só isso, né? Ele é um 4 em 1, ele traz também o osciloscópio de 350 MHz, ele traz também um gerador de funções, que na senoide dá 50 MHz, com vários parâmetros para ajustar, inclusive formas de onda, e traz também um analisador de frequência, que a gente já fez aqui o teste, a curva de Bode, para análise de filtros. Ou seja, no mercado eu não vejo nenhum que tenha essas 4 funcionalidades simultâneas pelo preço que ele apresenta. Há algumas críticas que falam, não, mas ele é muito fraco aqui ou muito fraco acolá, falta isso, falta aquilo, a banda não responde até o final. Mas a gente tem que relevar algumas coisas, pessoal. Esse aqui é um equipamento de um determinado custo. Não adianta querer extrair dele muito mais do que ele pode apresentar. É impossível comparar um 4 em 1 com cada um dos instrumentos separados, um osciloscópio de bancada de ponta, um analisador de espectro de ponta, um analisador de frequência de ponta, um gerador de funções exclusivamente de bancada. Não dá. Ele tem os 4 instrumentos dentro dessa caixinha aqui. Então ele vai entregar menos. Mas de qualquer forma, é extremamente usável na bancada, com recursos muito interessantes, principalmente para quem só pode adquirir equipamentos desse porte. Você não deixa de ter isso e é um ótimo aprendizado também, para que no futuro você possa até ter equipamentos mais sofisticados e você já tenha passado pela experiência de usar um instrumento com aqueles recursos, entender como aquilo pode ser aplicável à situação que você trabalha. Se você trabalha com projetos, se você trabalha com manutenção, se você trabalha com instalação, se você trabalha com calibração. Então, uma série de situações em eletrônica você pode usar para algumas finalidades sim e outras não.
ok? Então, o Finice DPoS 350p, ele já passa a estar num outro patamar, não é só um osciloscópio, é um osciloscópio com analisador de espectro eficiente e outros recursos muito interessantes. Ok, pessoal? Conforme comentei, a gente precisava explorar isso separadamente, porque vale a pena. Então, quem quiser conhecer melhor o produto, tem um vídeo de review geral, onde eu passo as funções todas, principalmente a do gerador de funções e do osciloscópio, e 2 vídeos separados, um do analisador de frequências e outro do analisador de espectro, que é esse agora. Ok? Com esses 3 vídeos você passa a conhecer por completo esse modelo da Finice. Ok? Eu vou deixar o link aqui embaixo para quem tiver interesse de ter um desse. Um equipamento que realmente surpreendeu e acho que no mercado não tem nada parecido, repito, nessa faixa de preço. Ok? Se gostarem desse review, clique no like, não deixem de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações. E até o próximo vídeo. Um grande abraço.